Olá, somos alunos da instituição FADERGS e essa é a gravação do podcast da A3 da disciplina de Mecanismos de Agressão e Defesa. Eu sou a Sara, aluna de enfermagem do segundo semestre da FADERGS, e comigo eu tenho o Rodrigo, sou aluno de fisioterapia do segundo semestre da FADERGS. Tudo bom? Meu nome é Jonathan, sou aluno de fisioterapia, já estou no terceiro semestre. Eu sou o Ivo, aluno de fisioterapia, também no segundo semestre. E a gente vai falar agora sobre o HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana, que é uma adaptação do CIV, que é o vírus da imunodeficiência símia. Lá no início do século XX, por meados de 1908, 1930, foi descoberto que tribos africanas que caçavam os primatas para se alimentar começaram a desenvolver o HIV a partir do CIV, que era uma imunodeficiência símia, e que eles acabavam infectando o ser humano e se adaptando o vírus ao DNA humano. Estudos genéticos indicam que o HIV-1, o mais comum, começou a circular entre humanos possivelmente na região de Kinshasa, atual capital da República do Congo. A sua disseminação global se deve ao crescimento urbano. Com o aumento das rotas comerciais e muitas migrações, o vírus começou a se espalhar, chegando nos Estados Unidos por volta da década de 60, final ou início da década de 80. Em 1981 foi reconhecida a epidemia de AIDS, quando médicos relataram a forma rara de pneumonia e câncer entre homens jovens, saudáveis e entre homossexuais. Para começarmos a falar sobre o HIV, precisamos entender como o vírus age no sistema imunológico. O vírus são agentes infecciosos microscópicos que invadem as células do organismo para se replicar. Quando um vírus entra no corpo humano, ele desencadeia uma resposta do sistema imunológico, que tem como função principal identificar, combater e eliminar o invasor. O vírus entra no corpo por vias respiratórias, sanguíneas, mucosas, entre outras vias. Ele se liga a receptores específicos nas células e injeta seu material genético, DNA ou RNA. A célula infectada passa a produzir novas cópias do vírus. A diferença do vírus da AIDS para o vírus comum é que o vírus da AIDS ele é um retrovírus. Então, o que isso significa? O vírus ele entra dentro da célula e a célula ela é como se fosse uma fábrica. Então, ela está lá e ela está produzindo as proteínas dela. O vírus entra lá dentro e ele consegue se camuflar. Diferente de um vírus comum, como o vírus da gripe, o vírus da gripe ele é como se fosse um hacker. Ele entra na célula, só que ele é um hacker bem meia boca. Então ele entra e coloca um pendrive no computador da fábrica. E daí a fábrica começa então a produzir o conteúdo genético do vírus. Só que como é então é como se ele fosse um hacker inexperiente. Ele simplesmente vai ali e pluga um pendrive. Só que a primeira pessoa que passar ali na fábrica, ela vai ver que tem um pendrive naquele computador. Só que o vírus da AIDS não, ele baixa o seu sistema no computador. Então ele consegue produzir na célula os produtos ali na fábrica sem que ninguém perceba. Então é muito difícil para o sistema imunológico identificar que aquela célula está infectada. É como se o vírus do HIV ele criasse uma marca própria copiando uma marca original. É como se ele criasse uma falsificação, pessoal. Isso, uma camisa de time tailandesa. Ela é muito parecida com a original, só que ela é uma réplica.
Tá, então, Sara, onde que esse vírus se instala aí no corpo? Então, a principal fábrica desse vírus vai ser a célula TCD4 positiva, que é uma das principais células do sistema imunológico e são essenciais para a resposta imune adaptativa. Dentro da célula, o HIV altera o DNA da célula-alvo, forçando-o a produzir cópias do vírus, que então saem da célula e infectam outra célula. No organismo, o vírus, aderindo às células dendríticas, ganha circulação linfática ou sanguínea e se instala no tecido linfático, né, onde ele penetra essas células CD4 positiva, nas quais as mais numerosas são os linfócitos T. Essa penetração do vírus nas células se faz pela ligação da proteína 120 com o CD4 e com uma molécula correceptora pertencente ao grupo dos receptores para quimiocinas, né? O CCR5 ou CCR4, dependendo da célula. CCR5 é o correceptor em células dendríticas e macrófagos, e o CCR4 correceptor em linfócitos T. As diferentes etapas da penetração do vírus e sua integração celular. Na fase inicial da infecção, a intensa replicação viral nos linfonodos, em base de 2 a 6 semanas na fase primária da infecção, seguida da disseminação do vírus na circulação, demonstrada por elevação rápida da carga viral plasmática. O número de células TCD4 positivas cai nesse período de viremia alta e recupera-se rapidamente, embora não volte aos níveis iniciais. O pico da viremia cai em 2 ou 4 semanas, no período chamado de soroconversão. O número de cópias do RNA do vírus pode se tornar indetectável ou muito baixo, embora o RNA viral possa ser isolado de linfócitos T linfócitos T circulantes. A reprodução no número de células TCD4+, enfraquece o sistema imunológico, tornando o organismo vulnerável a infecções oportunistas e outras complicações como câncer e AIDS. A AIDS é o estágio final da infecção pelo HIV, caracterizado por uma imunodeficiência severa e a ocorrência da infecção oportunista. Daí, como essa imunodeficiência é do tipo celular, né, as primeiras infecções oportunistas são produzidas por organismos intracelulares, por fungos extracelulares ou até mesmo decorrentes de reativação de infecções pré-existentes em estado quiescente, tipo a toxoplasmose, a doença de Chagas, hitoplasmose, a tuberculose, né? As principais infecções associadas, né, a AIDS possuem as características de infecções em estados de imunodeficiência, com uma grande proliferação e disseminação do agente infeccioso e escassa a reação inflamatória, principalmente quanto aos fenômenos inflamatórios dependentes de macrófagos, né, na imunidade celular. Com a introdução dos métodos quimioterápicos de prevenção, a frequência dessas infecções tem variado. O uso de antifúngicos tem diminuído ou retardado o aparecimento das formas disseminadas de histoplasmose, assim como a quimioterapia para a toxoplasmose retarda a ativação dessa infecção.
Então, pessoal, o principal meio de transmissão do HIV seria através da relação sexual. E seria através do sexo vaginal, anal, oral sem camisinha, porque ele é transmitido principalmente através do sêmen. E através também das mucosas, né? Ele transmite pelo sangue. Então, tipo, se a pessoa tiver alguma lesão, né, também pode transmitir na hora do contato sexual, mesmo usando uma prevenção. Por exemplo, se o sangue das duas pessoas se tocarem, né, as duas pessoas tiverem lesão e tiverem um contato sanguíneo, também pode transmitir o HIV, mesmo com o sexo sendo protegido por um preservativo. Também a transmissão, pessoal, pode ser transmitida a partir de compartilhamento, né, de seringas, e através também da transmissão vertical, né, que seria de mãe para filho, principalmente para as mulheres, né, que vão muito em manicure, pedicure. É muito importante que a pessoa que esteja fazendo use a material estéreo, né, porque a gente nunca sabe quem pode estar portando o vírus ou não. Na questão da transmissão vertical de mãe para filho, ela pode ser também transmitida se a mãe, durante a gravidez, não usar o tratamento retroviral. Ela pode transmitir direto para a criança, pela placenta mesmo, né? A placenta. Pela placenta, ou, né, depois que ela tem a criança, também seria bom ela continuar com esse tratamento retroviral para diminuir as chances de passar o vírus do HIV pela amamentação, né? Geralmente é aconselhável não amamentar, né? É bem ruim uma mãe não amamentar a criança, porque é onde a criança pega sua maior parte de imunologia, né? A maior parte imunológica é pelo amamentamento. Mas, nesse caso, é um caso em especial, que pode, em vez de aumentar a imunidade da criança, pode diminuir. E também, ao nascer, no período do parto, tem um procedimento não específico, mas com mais cuidado, porque deve evitar a episiotomia, que é a incisão na região da vagina com ânus, onde faz uma pequena abertura para que possa a cabeça do nenê sair com mais facilidade, no caso. E deve-se também evitar os toques repetidos na vagina, no caso, para ver a contração, porque pode acabar lesionando a região do útero. E também a permanência da bolsa rota por mais de 24 horas ou um trabalho de parto prolongado pode ser prejudicial para o bebê. Atualmente, pessoal, o HIV, infelizmente, ele não tem cura, né? Mas é uma condição controlável, com tratamento adequado. Os avanços médicos tornam possível que as pessoas com HIV tenham uma vida longa e saudável. E hoje o principal tratamento consiste na combinação, né, de medicamentos que inibem a multiplicação do HIV no organismo. Esses medicamentos hoje eles reduzem a carga viral, né, a níveis indetectáveis, restaura e preserva o sistema imunológico e diminui drasticamente o risco de transmissão, inclusive em relação sexual com carga de vírus indetectável. Desculpa, é indetectável. A composição desses antirretrovirais são uma combinação entre 2 ou 3 classes de medicamentos. Os inibidores da transcriptase reversa, inibidores da integrase e inibidores da proteinase, né? No Brasil, o SUS ele fornece gratuitamente alguns remédios bem para a prevenção do HIV, como é que se chama? Da transmissão do vírus do HIV, junto com preservativos e muitas formas de tentar inibir a proliferação do vírus. Então, o vírus HIV que passou, eu digo por mim mesmo, né? Eu, quando era criança, eu achava que era
Não se lembra que tinha os negócios que diziam que o HIV era um vírus que foi fabricado? Ah, sim, verdade. E eu achava que fosse algo que foi criado em laboratório, que nem hoje em dia falam do coronavírus, né? Que às vezes a pessoa não entende sobre a mutação, né, que acontece no vírus. E o HIV, quando mais novo, por falta de informação, o cara acreditava que era algo criado, né? Muitos boatos, né? Muitos boatos que se criavam antigamente, né? E diziam que era um vírus que foi criado para erradicar o homossexualismo, né? Foi um vírus que foi conhecido como a peste gay, porque geralmente, como os grupos de homossexuais eram marginalizados, né? Como ainda são muitas vezes, eles ficavam mais receosos de buscar algum tratamento por conta disso, por conta que diziam que era um vírus de homossexual. Muitas coisas aconteceram, muito se evoluiu perante a sociedade, já estão sendo muito mais buscados sobre tratamentos, e também muito se deu porque muitos famosos, a gente perdeu muitos famosos por conta do próprio HIV, por conta da desinformação, por conta de que eles demoraram demais para buscar uma solução para esse vírus, apesar de eles estarem há mais de 40 anos tentando achar uma cura para o vírus e não estar achando uma cura eficaz. Ainda assim, se tivessem tentado buscar antigamente, de repente teríamos um avanço muito maior, né? E temos um caso clássico, né, do Magic Johnson, ex-jogador de basquete, que lá na década de 90 ele já tinha descoberto o vírus, e sempre tentando o avanço, né, como é uma pessoa que tem muito dinheiro, sempre buscando o avanço da tecnologia para se livrar do vírus. Ele está aí, está até hoje com saúde e vivo.